Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisline e eu vou começar mais um vídeo daquela série de vídeos de 28 livros para se ler antes dos 28 anos. Hoje eu vou falar de mais 3 livros porque tá ficando legal essa quantidade de livros por vídeo, porque não fica muito grande, dá para falar um pouquinho de cada vídeo, de cada livro. Então, eu quero começar contando a história de como que eu me tornei uma leitora assim, mais assídua, porque esses livros que eu tô apresentando aqui, eles têm uma historinha, de como começou. E começou com um livro por indicação. Eu estava fazendo faculdade, na época eu estava começando a fazer a faculdade, e eu tive muita dificuldade com a quantidade de conteúdos que eu tinha que ler na faculdade, e de certa forma também eu senti falta de ler uma literatura que fosse diferente daquilo. Então eu conversei com um amigo meu e pedi para ele me indicar um livro que fosse assim bom, que me prendesse, porque eu tinha outras coisas para ler. Então o livro tinha que me prender quando eu estivesse lendo ele. Tinha que ser uma história que me prendesse. E, ao mesmo tempo, eu queria um livro que me ajudasse a raciocinar, que me ajudasse a construir um pensamento crítico, que incluísse, que trouxesse algo pra minha vida, porque eu tava precisando, que eu tava na faculdade. Então, assim, era um período muito complicado e tal. Quem já fez já sabe como é que é. Aí, esse amigo, então, me indicou o meu queridinho, assim, de todos os tempos, um dos meus autores preferidos, um dos livros também que eu sou, que eu tenho, uma paixãozinha por ele, porque foi meio que inaugurou isso na minha vida, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já até falei de outro livro do Gabriel Garcia Marques aqui nesses vídeos, acho que foi no primeiro vídeo eu falei, e eu li esse livro mais ou menos em 2004, e esse aqui é realmente a edição que eu li, que eu peguei na biblioteca pública aqui da cidade, e li, tá até um pouquinho estragado, tá vendo? E é um livro difícil? É. Ele não é um livro fácil de se ler, não. Então, eu não minto para as pessoas. Quando eu indico para as pessoas, lê 100 Anos de Solidão, as pessoas, nossa, mas 100 Anos de Solidão, um livro complicado, um livro difícil, Mas quem diz que o que é bom é fácil, gente? Não é assim. Não dá para ser dessa forma. O 100 Anos de Solidão conta a história do José Arcádio Buendia e da Úrsula. Eles são primos e eles se casam. E na época que eles se casam, eles vão embora com o pessoal, um grupo pequeno de pessoas, e fundam um vilarejo que chama Macondo. Nesse vilarejo eles vivem 100 anos, A história que passa 100 anos do vilarejo do Macondo. A Úrsula vive mais ou menos esses 100 anos. O que acontece no início da história é que a Úrsula, por ter se casado com o primo, que é o José Arcádio Buendia, ela começa a pensar muito, em muita bobagem, começa a ficar muito alucinada, acreditando que os filhos dela vão nascer com problemas, por causa da genética mesmo, dos dois serem primos. Só que a Úrsula viaja na maionese, ela não pensa assim em deficiências comuns, iguais às que a gente vê na sociedade quando se casam parentes, não. Ela pensa que os filhos vão nascer com rabos de porcos, que eles vão voar, coisas assim, muito fora da realidade. Mas o livro é cheio de coisinhas fora da realidade. Coisas assim, muito estranhas. Pessoas que sobem aos céus. Tem uma parte aqui do livro que ele fala que choveu 4 anos. Então, o livro é cheio de coisinhas assim. O que dificulta um pouco a leitura do livro são as palavras que são pouco usuais no nosso dia a dia. Eu mesmo, quando eu li ele com o dicionário do lado. Eu ia lendo, olhando o dicionário, lendo, olhando o dicionário. Porque tem muitas palavras que a gente usa pouco no nosso dia a dia e o livro acaba, trazendo essas palavras. Às vezes a gente não conhece e a gente tem que ficar consultando. E uma outra coisa é que a Úrsula e o José Arcádio Buendia têm os filhos deles, E aí vai contando as gerações dos filhos que eles têm. Então vai sempre falar dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. A Úrsula está presente em todas essas gerações, mas o que dificulta um pouco a história é você criar, E se você não prestar atenção, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir construir um raciocínio, é que é praticamente uma árvorezinha, De Úrsula e José Arcádio Buendia vieram fulano, fulano e fulano. De fulano, fulano, fulano vieram, mas fulano, fulano, fulano. E a gente tem que ir construindo essa árvore. E os nomes dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, são muito parecidos com os nomes dos pais. Então, se é José Arcádio Buendia, o próximo é João José Buendia, ou Joaquim José Buendia. E os nomes são muito parecidos, ou Arcádio Buendia José. E os nomes são muito parecidos e a gente acaba confundindo um pouco se a gente não tiver atenção. Uma outra coisa também que a gente observa nesse livro, que normalmente a gente não vê, é que são parágrafos grandes. Tem parágrafos que tem 2, 3 páginas. Vai entender. Mas o que eu quero passar sobre
100 Anos de Solidão foi o que eu realmente entendi da história, o que eu realmente senti. Eu sempre falo que os livros do Gabriel Garcia Marques, eles vão além do que tá aqui no papel, eles vão além do que tá aqui nas páginas escritas. Se a gente não conseguir absorver isso, a gente não pegou a essência do livro. Então, o fato dos nomes dos filhos repetirem, na verdade, o que pra mim o Gabriel quis passar, pelo menos foi o que eu levei pra mim, é que a história sempre se repete. E que a gente, né, a gente tem que ficar atento a isso, senão a gente cai, tipo, num ciclo vicioso. Igual a Úrsula ficou, né, de achar que os filhos iam ter problemas e que os filhos dos filhos teriam problemas e assim sucessivamente. E os nomes parecidos, os nomes iguais, só traz pra mim isso, de que não que ele quis dificultar a história, mas que ele quis mostrar que a vida é um ciclo, as coisas vão se repetindo e a gente precisa quebrar o ciclo, ou ora aceitar isso, ora ver isso da forma realmente que dá pra ver, dá pra levar. E na época que eu li esse livro, eu fiquei muito empolgada e me despertou para uma série de outros livros que eu li na sequência. Inclusive, um deles foi esse aqui que eu quero falar hoje também, Como Água para Chocolate, da Laura Schiavel. Esse livro é uma delícia, um livro muito gostoso. E dá para falar isso porque a cada capítulo, né, no inicinho do capítulo, é uma receita. A Tita, que é a nossa personagem principal, ela gosta muito de cozinhar. Ela foi criada praticamente na cozinha da casa. Ela mora numa fazenda e o pai dela já faleceu e é uma fazenda assim de mulheres, né? A mãe e 3 filhas. A mãe é a Dona Helena e a Tita é a filha mais nova. A mãe da Tita acredita que a filha mais nova não pode se casar, porque a filha mais nova é aquela que vai ficar para cuidar da mãe quando a mãe ficar idosa, né? Quando a mãe ficar velhinha. Só que isso não faz nenhum sentido, porque, tipo, se a Tita vai ficar solteira para cuidar da mãe, quem vai cuidar da Tita quando a Tita estiver idosa, né? Não tem essa pessoa, porque a Tita não vai casar. O que acontece é que a Tita é apaixonada por um carinha que chama Pedro. E o Pedro também ama a Tita. Então os dois querem ficar juntinhos. E o Pedro então resolve, né, ir lá na casa da Tita, conversar com a mãe dela para tentar convencer, deixá-los casar, né? Só que a mãe dela fala que não. A Tita vai ficar solteira para cuidar de mim, na minha velhice. A Tita não vai casar. Você pode casar com a mais velha, você quer? Aí ele fala pra ela, olha, se eu não posso casar com a Tita, que é a mulher que eu amo, eu vou casar com a mais velha, porque assim pelo menos eu fico perto dela. E os dois se casam. Só que a cada capítulo que se inicia, a Tita passa pra gente uma receita. E essas receitas influenciam o capítulo. Então a gente já começa, né, lendo uma receita pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essa receita que a Tita tá fazendo? O que isso vai influenciar a história agora? O que vai acontecer? Quem que vai comer essa comida que ela tá fazendo? Igual ela cozinha pro casamento da irmã. E ela chora muito quando ela tá cozinhando, né? Porque o amor da vida dela vai casar com a irmã, né? Oi? Nenhum sentido nisso, né? Ela não pode casar, oi? Né? Tá. Aí ela chora muito, então isso afeta todos os convidados que estavam no casamento, comendo aquilo que ela cozinhou. Então todas as receitas interferem na história, sabe? É muito bonito. E quem conta a história, eu acho que eu não sei se é a neta ou se é a bisneta da Tita. Nossa, é muito gracinha, gente. É um romance assim que você fica toda hora, meu Deus, eles não vão ficar juntos? Mas nossa, por quê? Mãe da Tita morre, desocupa pra Tita casar. Me ajuda, não faz isso não. É um livro assim, nossa, super gostosinho. Nossa, dá vontade de ler todo ano. Aquela leitura que você quer sempre reler, é ele. E esse romance tem um filme. Mas não assiste o filme não, gente. Lê o livro. É tão gostosinho ver as receitas, sabe? Começar cada capítulo pensando no que essa receita vai influenciar, como é que vai acontecer, se eles vão ficar juntos. Muito, muito gostoso. Dá uma chance pro livro. Apesar que eu vi poucas pessoas que leram, mas dá uma chance que vale a pena, tá? Vou indicar mais um outro livro nesse vídeo, que é um livro mais atual, que é Melancia. Gente, quando eu li esse livro, eu fiquei louca. Eu fiquei parecendo aquelas pessoas que fumam e que precisam fumar, sabe? Aquelas pessoas que estão, tipo, num lugar, elas começam a ficar assim e tal, sai do lugar e fuma. Era eu com esse livro. Eu tava dirigindo, parava no sinal, eu começava a ler. Meu Deus do céu, eu tô dirigindo, parava no outro sinal, eu lendo de novo. Eu fiquei louca. E eu li ele bem rapidinho. Ele é bem grande, mas eu consegui ler ele bem rapidinho, porque a história é muito, muito engraçada. Me falaram que ele é um gênero literário que chama chiquilite. Eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana.
Mas aí vou contar um pouquinho da história de melancia pra gente. O livro chama Melancia, não é porque a autora gosta de melancia ou porque a protagonista aqui da história gosta de melancia, não. Eu também não gosto. A história aqui é porque ela tá grávida, né? E ela fica parecendo uma melancia. E assim que ela ganha a bebezinha dela, o marido dela larga ela. Tipo, meu mundo caiu. E ela fica louca. E ela volta pra casa dos pais pra passar esse período de tristeza. E ela fica só bebendo no início do livro e fazendo atividade física. E aí ela, né, no decorrer do livro, ela emagrece. A nossa protagonista se chama Claire. E ela vive uma vida muito, muito louca. Sabe aquelas pessoas que, tipo assim, se eu fosse o marido dela, o James, né, o pai da filha dela, eu realmente teria largado ela também. Porque, ô pessoa difícil. Mas enfim, no decorrer da história, né, vai acontecendo vários casos com ela conhece outras pessoas. E no início ela não dá a mínima pra filha, e ela fica só bêbada. Mas é um livro que vai muito engraçado, que vai fazer você rir muito. Então, pessoal, é isso. Era esses 3 livros que eu queria falar hoje. Vejo vocês depois. Tchau, tchau!